Oi, povo lindo. Estou aqui feliz da vida, eu acho que vocês também, porque a gente está chegando na nossa última aula sobre os gêneros acadêmicos, os gêneros textuais acadêmicos. E aqui eu vou trazer os três últimos gêneros, porque eles vão se convergir, porque os três, na verdade, falam sobre o processo do TCC. Então, hoje a gente vai ver nessa aula o projeto de pesquisa, a monografia e o projeto experimental. A monografia e o projeto experimental já são o TCC, né? Você vai escolher um ou outro. Mas antes de chegar no TCC, o aluno ele constrói um projeto de pesquisa, que é o que a gente vai ver agora. Então, o projeto de pesquisa nada mais é do que o esboço do trabalho de conclusão de curso e segue as regras e, enfim, as organizações de cada instituição. Porque aí, por exemplo, se uma instituição só tem monografia, é óbvio que você não vai fazer um projeto de pesquisa com projeto experimental, porque não adianta, né? Então, você, dentro desse trabalho de conclusão de curso, você segue as regras da instituição. Então, o que faz o trabalho, um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa, você vai pensar e delimitar aquilo que você quer fazer no seu trabalho. Lá, quando eu expliquei artigo científico, eu falei que a gente precisa delimitar o tema. Então, no projeto de pesquisa, nós trabalhamos todos esses elementos que já é para deixar encaixado para fazer depois o TCC. Então, é como se a gente já... É como se quando vocês chegassem no projeto de pesquisa, vocês tivessem os olhos vedados e não soubessem o que fazer. Então, o projeto de pesquisa tira essa venda, mostra o caminho, mostra o direcionamento, né? E aí, a monografia ou o projeto experimental é a realização desse caminho, tá? Então, no projeto de pesquisa, normalmente nós temos esses itens. O tema e a delimitação do tema, que é quando o aluno vai delimitar, vai fechar. Do tipo, não adianta ele dizer, eu quero estudar o Instagram. Não, tu quer estudar o que do Instagram? Eu quero estudar as publicações e os engajamentos do perfil de fulano de tal com o público jovem no período de maio a junho de 2021. Isso é um tema delimitado. Tema geral pode ser comunicação no Instagram, mas tema delimitado é toda essa frase que eu disse para vocês, que é fechar aquilo que vocês querem, né? Então, daí o projeto traz a introdução, traz o objeto de estudo, que é entender aquilo que você vai pesquisar. Porque, assim, é muito comum o aluno chegar e dizer, eu quero pesquisar no Instagram. Mas, de fato, ele não sabe o que ele quer pesquisar no Instagram. Então, o objeto de estudo é você definir. Porque aí, no caso, nesse meu exemplo, o objeto de estudo é o perfil do fulano de tal no Instagram no período de tal a tal, né? E aí, o que ele posta. Então, isso é um objeto de estudo. O problema da pesquisa é eu definir aquela minha questão-problema. O que eu quero investigar? Que pergunta eu quero responder nesse meu trabalho? Então, de novo, se eu já sei a resposta, não rende trabalho científico. Eu tenho que fazer algo na situação que eu não sei a minha resposta. Então, depois nós temos os objetivos, os objetivos é bem comum, né? Objetivo geral, específico. Os objetivos do trabalho, é algo bem simples. A justificativa, por que é que eu estou fazendo esse trabalho? Aí, muitas vezes, tem a ver com uma questão pessoal, um gosto pessoal, tem a ver com a importância de um tema para a sociedade, tem a ver com elementos históricos, tem a ver com memória. Enfim, você vai justificar, você vai dizer por que você está fazendo esse trabalho. As hipóteses são possibilidades de respostas para o problema de pesquisa, para a questão problema. Então, na hipótese, eu posso construir uma ou duas respostas para ali o número 4, para o problema de pesquisa. Talvez no final da sua pesquisa, a sua hipótese não vai funcionar.
Mas tudo bem, não tem problema. O importante é que você vai ter uma sugestão de resposta, né? Digamos, se você quer desvendar alguma coisa lá no seu problema, tu pode ter uma possibilidade de resposta que tu acha que pode ser, mas que tu não tem certeza, né? Então, a partir do momento da realização da pesquisa, é que você vai perceber se essa hipótese converge ou não, se essa hipótese está correta ou não. A revisão teórica ou fundamentação teórica diz respeito aos livros lidos, aos autores que eu vou usar na minha pesquisa, né? E aí, assim, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, isso vocês vão aprender ao longo do curso. Mas, assim, eu preciso seguir uma linha teórica, uma linha de raciocínio teórico. Então, por exemplo, dando um exemplo mais prático para que vocês consigam entender, digamos que eu vou usar ali como a minha revisão teórica, ou fundamentação teórica, que o termo é o mesmo. Por exemplo, eu vou usar cantores do rock. Então, eu vou trazer figuras do rock nacional, digamos, tá? Então, os teus teóricos aí vão ser o Frejá, vão ser Humberto Gessinger, vão ser Marcelo Camelo, né? Vai ser essa galera aí do rock nacional, tá? Agora, nem sempre vai funcionar eu enfiar um Chitãozinho Chororó aí no meio do Frejá, né? Do Camelo, do Gessinger, porque são estilos diferentes. Então, a não ser que numa outra pesquisa eu fosse usar só a linha do sertanejo. Isso significa que sertanejo e rock não dialogam? Não, de maneira nenhuma. Eu posso dialogar em alguns momentos, mas eu não posso sair fazendo uma salada mista de autor, misturando rock com sertanejo, com hip hop, com funk, com sei lá o quê. Então, quando a gente faz uma pesquisa, nós escolhemos uma linha, uma base teórica. Então, por exemplo, o carro-chefe da minha pesquisa serão cantores sertanejos. Lá pelas tantas eu posso trazer um rock, um funk, um não sei o que lá, mas a base é o sertanejo. Tá? Então, eu estou usando uma metáfora para aqui falar dos autores. Eu não posso, por exemplo, aqui, a Irandé Antunes dialoga com esse livro aqui nosso, meu, da professora Cláudia e do professor Ivan, que dialoga com esse livro aqui da Desirê e da Graciela. Quer dizer, os três, eles vão se convergir, eles têm a ver, tô pegando um outro aqui, com esse daqui, livro de comunicação, tá? Agora, estou tentando pegar um outro aqui, esses autores não tem nada a ver com esse livro aqui, por exemplo, que é a biografia do Bussunda. Então, quer dizer, nesse momento, não significa que eles não vão dialogar, mas para minha pesquisa, esse livro aqui, que é uma biografia, não vai se encaixar. Então, eu preciso trazer autores que se convergem, tá? E isso, assim, parece que é uma coisa óbvia, mas quando a gente não conhece o trabalho dos autores, a gente às vezes o povo faz uma mistura brava demais, sabe? Então, isso, assim, é muito comum. Ou, às vezes, a pessoa pega um autor que defende um ponto de vista e mistura com outro que pensa completamente diferente, sabe? Do tipo assim, coloca gremista e colorado no mesmo balaio, coloca flamenguista e o que? Botafoguense no mesmo balaio, coloca Palmeiras e Sampaio no mesmo balaio, dizendo que é a mesma coisa, né? E não é. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado na nossa revisão teórica. Nós temos que trazer autores que concordem com determinado tema, tá? Então, assim, nós temos que trazer as torcidas organizadas do Grêmio e não misturar a torcida organizada do Grêmio, do Flamengo, do São Paulo, porque não vai dialogar 100%. Eu posso dialogar em alguns momentos pontuais do meu texto, mas nem sempre. Eu quero dizer aqui, num sentido de que, às vezes, as fundamentações teóricas, as argumentações dos autores, elas não se concordam. Então, eu não posso dizer que 2 mais 2 são 4,
para um, que 2 mais 2 são 5 para outro, que 2 mais 2 são 3 para outro. Eu não posso dizer isso. Eu tenho que dizer, todos os autores que eu uso, eu tenho que dizer que 2 mais 2 são 4. Quando eu usar um autor que diz que 2 mais 2 são 5, eu tenho que dizer por quê. E aí sim ocorre o diálogo. Tá? Eu acho que eu me fiz entender. Eu usei várias metáforas para dizer que os autores eles precisam convergir, eles precisam falar a mesma língua. Então, o outro elemento é a metodologia, que vocês vão escolher o método que vocês querem fazer. Né? Então, digamos assim, eu quero fazer uma pesquisa de campo, uma etnografia, uma pesquisa apenas com livros, eu quero fazer entrevistas. Que tipo de pesquisa eu vou fazer? Que método eu vou fazer para captar essas informações? Então, é lógico que esse método vocês ainda vão aprender, os professores vão ajudar vocês, né? Eu acho que 99% dos alunos que entram não tem real noção disso do que eu estou falando. Mas eu só estou aqui traçando um panorama do que é o projeto, que é uma preparação, né, para o TCC. Digamos assim, seriam as... Não sei nem se existe isso, mas as pré-olimpíadas das Olimpíadas, sabe? Então, é o ensaio para o TCC. Aí nós temos o cronograma, que é um cronograma que você pensa no tempo que você vai levar para executar as coisas que você precisa. E, por fim, você cita os livros que você usou. Tem alguns modelos aqui de projeto que ainda solicitam conclusão e resumo. Tá? Então, aí depende também da instituição. Então, aqui a ideia do projeto de pesquisa. No trabalho de conclusão de curso, no curso de jornalismo hoje, nós temos as modalidades de monografia e projeto experimental. Então, um aluno que vai se formar em jornalismo, quando ele vai fazer o que se chama TCC, trabalho de conclusão de curso, ele pode escolher ou uma monografia ou um projeto experimental. Eu disse nas aulas anteriores que o NDE do curso de jornalismo está se reunindo para começar a pensar em mais modalidades, como, por exemplo, artigo científico, relatório, para circunstâncias e exigências específicas, tá? Isso ainda não foi aprovado, é apenas um estudo prévio que estamos fazendo. Então, dentro de TCC, dependendo da universidade, nós temos várias modalidades. O que são essas modalidades? Monografia, projeto experimental, artigo científico, relatório e assim por diante, tá? Então, no curso de jornalismo, nós temos, aqui até eu citei, né? O que eu acabei de falar agora, tá aqui. Então, é um trabalho final apresentado como requisito, como requisito parcial para a colação de grau. Ou seja, fez todas as disciplinas e não apresentou TCC, não se forma, tá? Então, assim, e a partir de 70, quando o aluno tem 75% das disciplinas cursadas, ele já pode fazer o TCC dele, tá bom? Então, assim, aí dependendo da instituição, então são considerados trabalhos de conclusão de curso, monografia, projeto experimental, memorial, relatório técnico, artigo científico. Bom, então, mais informações você também pode ver no e-book que eu disponibilizei para vocês. Então, no curso de jornalismo, eu estou passando o slide porque eu achei que eu tinha falado do curso de jornalismo. No curso de jornalismo da Unifap, nós fazemos monografia e projeto experimental. A monografia, você realiza um estudo sobre alguma coisa, tá? Então, assim, vai bem ao encontro ali do projeto de pesquisa, né? Ou no mesmo estilo do artigo científico. Você estuda alguma coisa. Já no projeto experimental, você faz um produto jornalístico. Então, por exemplo, eu posso escolher como monografia estudar a obra. Eu vou estudar a biografia do Bussunda. Aí eu vou trazer autores que falem de biografia, vou trazer autores que falem sobre autobiografia, posso trazer autores de jornalismo literário, depois eu vou analisar este livro. Isso é uma monografia. Já um projeto experimental eu vou escrever um livro-reportagem, ou eu vou fazer um documentário, eu vou fazer um filme.
tá? Isso é um projeto experimental. Você faz um produto de comunicação. E aí, pessoal, o memorial ele é muito semelhante ao relatório, mas o memorial ele é mais pessoal, sabe? Ele tem uma narrativa mais longa, mais aprofundada, ele traz mais autores. Então, às vezes, eu posso fazer um memorial falando da minha trajetória enquanto professora, tá? Então, ele vai ao encontro do relatório técnico, mas o relatório técnico traz uma tecnicidade. É um relatório sobre algo, sobre uma técnica que você usou, sobre uma viagem que você realizou, sobre um estágio que você fez. E o memorial, só o memorial, ele tem muito da minha história, da minha experiência. Eu vou relatar a minha experiência, que aí pode ser muito amplo. Então, isso é o memorial. No curso de jornalismo, nós temos um memorial do projeto experimental. Então, o aluno, quando faz uma monografia, ele apresenta a monografia. O aluno que faz um projeto experimental apresenta o produto que ele fez, ou seja, o filme que ele fez, o livro que ele escreveu, o documentário que ele criou, e junto com isso ele apresenta um memorial, que é uma mistura de experiência pessoal com relatório técnico e com autores, que é um modelo que nós criamos no curso de jornalismo. Então, nesse memorial do projeto experimental, o aluno ele vai contar os bastidores do processo amparado em autores. Tá? Esse é o memorial do nosso projeto experimental. Mas, grosso modo, em termos gerais, em outras universidades, o memorial tem a ver com uma descrição de uma experiência mais pessoal, tá? Relatório técnico tem a ver, né, com você relatar alguma coisinha específico, como, por exemplo, viagem, estágio, projeto de extensão, enfim, você vai contar tecnicamente como foi alguma coisa, e alguns cursos ainda utilizam o artigo científico como trabalho de conclusão de curso, ou seja, o aluno faz um artigo científico, mas ele precisa ter publicado, tá? Dentro daquelas regras lá da ABNT que eu falei para vocês. Então, aí, depois de fazer esse trabalho todo, de apresentar para uma banca de 3 professores, né, o orientador do aluno, mais 2 professores, se a banca achar que o trabalho é satisfatório, o aluno ele é aprovado, e aí ele está, se ele já concluiu todas as disciplinas, ele já está apto para fazer a formatura, a colação de grau de jornalismo. Bom, então por hoje é só. Nós concluímos assim as aulas sobre os gêneros textuais acadêmicos. Eu ainda vou fazer para vocês uma aula falando sobre as normatizações, né? Sobre o que é normatização de texto científico, para vocês conseguirem entender isso aí direitinho, tá bom? Então, um abraço a todos e a gente se vê em breve.